Bom dia, bom dia. Bom dia, a graça e a paz. A graça e a paz, os irmãos estão aí entrando, né, na live. Gostaria de cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje nós estamos aí numa sexta-feira, né? 8 de maio de 2020. A comunidade cristã Ágape Ministério Bereia aqui do bairro Flamengo, né? Da região de Justinópolis, juntamente com a congregação do Girassol, estamos realizando aí um devocional diário. Já tivemos a oportunidade de realizarmos aí o estudo da carta aos Romanos, e atualmente nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a segunda carta, né? No devocional. E, queridos, tem sido um prazer, né? Realizar esse trabalho, essa atividade, essa obra do Senhor. Temos tido a participação de vários irmãos, pastores, diáconos, irmãos em Cristo Jesus, aplicando aqui esse devocional todas as manhãs. A primeira ocorreu às 9 horas da manhã, este às 8 horas da manhã. E eu creio, querido, que é uma atividade, né, do ministério que veio para ficar, porque tem sido importante, né, para os nossos dias, tem sido importante para aqueles que têm acompanhado a cada live. E é importante a gente entender que a cada dia que a gente levanta com disposição de conhecer o Senhor, servir ao Senhor, Ele acrescenta aos nossos dias maturidade, crescimento, aprendizagem. E diz a Bíblia que aquele que erra, erra porque não conhece as Escrituras. Significa que aquele que aprende, aquele que sabe, ele erra menos. Esse é o nosso objetivo. Que a cada dia mais nós venhamos a aprender mais sobre a palavra de Deus, cumprir o que a palavra de Deus diz em relação a meditar na sua palavra de dia e de noite, para que nós possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Amém? Você que está aí já conosco, se tiver a condição de compartilhar esse vídeo com alguém, com um amigo, faça isso, porque com certeza essa pessoa vai ser abençoada em Cristo Jesus. Amém? Vou convidar você a fechar os seus olhos e a orar conosco, e para que nós possamos agradecer a Deus sobre tudo aquilo que tem realizado em nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade nesta manhã. Te agradecemos, a Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, a Deus, pela tua palavra que o Senhor deixou a cada um de nós. Palavra essa, meu Pai, que nos direciona, meu Pai, para o melhor caminho. Pai, que nos apresenta, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Corrija, ó Deus, os nossos caminhos, nos exorta, ó Deus, nos ensina a viver a tua palavra, meu Pai, no nosso coração, na nossa praticidade, nos nossos pensamentos, e que possamos, ó Deus, entender de que o agir do Senhor e o querer do Senhor é pleno em nossas vidas. Pois não temos, meu Deus, para onde fugir da tua graça, da tua glória e da tua majestade. Seja conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, nós estamos então na carta de Gálatas. Hoje nós estaremos apresentando a vocês o capítulo 4 da carta de Gálatas. E significa que já percorremos aí, né? 3 capítulos e uma introdução. Diaconisa Dark deu uma introdução maravilhosa sobre a carta de Gálatas. E depois tivemos o capítulo 1
com o pastor Daniel Mendanha, o capítulo 2 com o pastor Alexandre Laurindo, ontem com o pastor Jefferson Leão, né, o nosso pastor presidente, e hoje nós estamos aqui com o capítulo 4. Amanhã, sábado, o pastor Cássio Rosário, lá da congregação de Girassol, e no domingo vai estar fechando, né, o devocional com a pastora Marta Carapiá, esposa do nosso pastor Moisés. Considerando aí que todos esses estudos estão sendo realizados às 8 horas da manhã. Então é muito importante você marcar aí esse horário para nos acompanhar, tudo bem? Carta aos Gálatas. A diaconisa Dark já disse, né, deu a introdução, e o povo Gálatas, né, que reside ali na região da Galácia, era um domínio, né, do Império Romano. Atualmente é a região da Turquia, que fica ali entre, né, o Oriente Médio e a Europa. Está ao lado ali, né, da Eurásia, ou seja, entre a Ásia e a Europa. Uma das características desse povo hoje é que esse povo, querido, na sua maior parte, ou na sua grande maioria, ele é um povo islamizado, ou seja, é um povo muçulmano. Mas ainda assim há naquela região os cristãos, né? Na sua maioria, inclusive cristãos ortodoxos, devido à proximidade ali com a região da Ásia. Essa característica do povo naquela época, ou seja, região territorial, colocava essa região justamente entre Roma, a capital do Império, e a Palestina, né, a região de Israel. Então era um caminho, né, de idas e vindas relacionado ao Império. Foi o apóstolo Paulo quem pregou o evangelho naquela região. Aconteceu entre a primeira e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa carta, ela tem ali, a data dela descrita ainda, ela é discutida, ou seja, no sentido de exatidão, mas ela provavelmente foi escrita entre a segunda e terceira viagem missionária. Por que isso? Porque durante os textos que foram apresentados, e daquilo que nós vamos estar lendo, é que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas em algumas situações no passado, ou seja, olha, quando eu estive aí da primeira vez, das vezes que eu estive falando com vocês, ou seja, essa carta, ela teria sido escrita nesse percurso entre a segunda e a terceira viagem missionária, tudo bem? Mas se tratando do assunto, ontem o nosso pastor Jefferson, no capítulo 3, ele introduziu o assunto que nós vamos dar em continuidade no dia de hoje. Qual assunto é esse? A carta aos Gálatas, ela foi feita em exortação ao povo da Galácia, em virtude de que eles estavam se afastando do evangelho da graça. Paulo pregou o evangelho, pregou as boas novas, pregou o princípio da fé, da graça, mas em virtude da influência dos judeus e dos cristãos judaizantes, esse povo que havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo estava se perdendo, abandonando o princípio da graça, o princípio da fé. Ou seja, eles estavam voltando às obras e eles estavam novamente se apegando à lei. Ou seja, deixaram de reconhecer Jesus Cristo como o caminho da salvação, único e exclusivamente, o caminho da graça. E o apóstolo Paulo recebeu essas informações e, preocupado com esse povo, então escreveu a carta aos Gálatas. E olha que apóstolo Paulo, a todo momento, ele demonstra nessa carta o amor com que ele tinha a esse povo da Galácia. O amor com que ele dedicou, o amor com que ele cuidava e o amor com que ele mostrava a sua preocupação. Ele chega a pensar na possibilidade assim, gente, será que estou sendo duro com esse povo?
mas ele entendia e ele queria mostrar para aquele povo que a dureza nas palavras dele, na exortação, era uma manifestação do amor de Deus. A própria palavra diz que Deus corrige a quem ele ama. Então esse ato do apóstolo Paulo ele é muito importante nesse sentido. Então, ou seja, o objetivo da carta a Gálatas nada mais é do que chamar a atenção do povo da Galácia a não se desviar do evangelho, a não afastar da graça de Deus. Então, enquanto ele mandou a carta aos romanos para ensinar a eles a mudar os seus hábitos originais, ou seja, como o povo romano, para o povo cristão, aqui agora ele falou assim, olha, vocês aprenderam, eu ensinei a vocês. Então, mas vocês agora estão abandonando a graça de Cristo e trocando ela pela lei. Está voltando aos rudimentos elementares, ou seja, ao início. Não, mas vocês já aprenderam, vocês precisam crescer. Então a carta vai dizer sobre isso. Nós vamos estar dividindo essa carta em 5 momentos, tudo bem? Mas eu vou precisar de resgatar um pouquinho a fala de ontem do pastor Jefferson. No capítulo 3, a partir do versículo 23, nós vamos ler, inclusive a partir daqui. Romanos 3, versículo 23, para que as pessoas que estão conosco possam acompanhar o ensinamento. Tudo bem? Eu vou ler com você alguns trechos, eu vou estar lendo e aplicando o ensino. Tudo bem? Nós vamos estar buscando aqui o entendimento sobre esse conteúdo, esse contexto. Eu vou ler então a partir de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Tudo bem? Nós vamos estar... Você vai compreender neste texto como Paulo reforça para o povo da Galácia o antes e o momento com que eles estavam vivendo. Tudo bem? A partir do versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Esse é o final do capítulo 3. Observa que Paulo introduziu aqui uma referência do aio, ou seja, de hoje no nosso termo seria uma empregada doméstica, ou de alguém que assume a responsabilidade pelo cuidado, né? Das crianças. Há um tempo atrás aí, né, no Brasil, dentro do período escravocrata, era uma ama, né, uma pessoa que cuidava dos afazeres domésticos. Aqui vai falar de aio, no sentido de tutor, aquele que está responsável, aquele que ensina, que disciplina. Então ele mostra aqui nesse contexto de que a palavra, o Velho Testamento, a lei, era o tutor do povo judeu. E aí ele introduz, fala assim, olha, o versículo 25, né? Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Já não mais estamos debaixo da lei. E aí no versículo 1 do capítulo 4, ele continua falando sobre isso. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ele continua nesse mesmo processo em dizer que, olha, somos filhos de Deus por meio da fé. Somos filhos de Deus não mais fundamentados somente na lei, mas na graça de Jesus Cristo. E ele vai falar sobre isso. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas
está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Queridos, esse texto ele é maravilhoso. Ele é um contexto forte, porque à medida que nós vamos apreender, absorver e viver isso aqui, querido, nós vamos entender então o que é a lei, o que é a graça. Nós vamos entender então, querido, que a importância de nós estarmos debaixo da graça de Deus, de nós estarmos em Cristo e não mais apegado à lei. Preste atenção. Apóstolo Paulo, querido, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai pesquisando, apóstolo Paulo se demonstra um exímio escritor. Apóstolo Paulo, ele tem uma capacidade intelectual, filosófica, de colocar as suas palavras, de compreender, né, o homem daquela época e também o homem em si. E ele faz aqui, então, ele busca, querido, uma vida prática nossa, para nos explicar de como a realidade da lei e a realidade da graça está sobre nós. No versículo 1, ele vai dizer, olha, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. No final desse capítulo, ele vai clarear mais essa questão sobre nós, para nós. Mas aqui ele está resgatando a condição jurídica da relação entre o filho e um servo de um senhor. Ou seja, num contexto real, o filho ele é herdeiro de tudo do seu senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele cresce ao lado do servo, do empregado, daquele que está responsável dos afazeres domésticos, dos afazeres do seu ambiente de trabalho. Mas enquanto ele é menino, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele se assemelha ao servo. Ou seja, ele é dono, mas não tem domínio. Ele obedece, ele segue o caminho. Então, ou seja, ele em nada difere do servo. Nós vamos ver que, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo justamente a referência entre o filho de Sara e o filho de Agar. Um livre, de uma mulher livre, e o outro escravo, filho de uma serva. Então, ou seja, nesse contexto, enquanto na lei, Isaac e Ismael, eles viviam debaixo da lei. Que lei é essa? O Senhor. A lei. Ou seja, a lei aplicava-se a todos, independente de ser menino ou de ser servo. Então o Velho Testamento ele representou isso para o povo judeu. O versículo 2, ela reforça isso, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, um menino ele alcança a sua maioridade aí aos seus 18, 19, 20, 21 anos, dependendo aí da cultura. Mas significa que até ele adquirir essa maturidade, ele vai estar sobre a lei. E aqui significa, querido, que nós temos dois princípios aqui que nós precisamos entender. Que a mesma lei, nesse momento que escravizava o servo, ela também escravizava o menino. Significa que a lei, querida, ela tem por princípio aplicar a lei. Ou seja, condenar aquele que não a pratica, aquele que está à margem da lei.
Ou seja, a lei, ela é disciplinadora. A lei, ela corrige. Então, ou seja, enquanto a lei disciplinava, o caminho do homem era se aperfeiçoar. Ou seja, o caminho da lei era o caminho da santidade. Mas se sabia que a lei, ela era dura, ela era pesada. E para que se cumprisse toda a lei, ao homem, a esse homem era incapaz de cumprir a lei. Até porque, querido, biblicamente falando, nós vamos entender de que a cada momento que o homem vai se distanciando de Deus, mais enganoso se torna o seu coração. Então o homem, o que ele faz? Ele se apropria dessa lei com o seu coração enganoso. E quanto mais o seu coração é enganoso, mais ele é incapaz de cumprir a lei. Então a lei, apesar dela ser boa, o fim dela era a condenação. A lei boa, o objetivo dela era a santidade. Mas em virtude da ação humana do homem, o homem então perde essa referência de Deus, das coisas de Deus, e então ele começa a manusear a lei ao seu favor. E quando ele manuseia a lei ao seu favor, querido, ele perde a referência de Deus. Então nós precisamos entender isso. Então, ou seja, essa relação, a lei então, ela escraviza. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, agora, do outro lado, o povo judeu nós tínhamos a promessa baseada na lei de que o filho da mulher livre era o filho da promessa. Porque em função desse caminho proposto para Abraão, haveria de vir o Salvador, o Messias, o ungido. Ou seja, o menino era a origem de uma promessa. Ou seja, aí onde é que eu quero entrar na plenitude do tempo de Deus. Preste atenção. O Velho Testamento, querido, ele tem o seu objetivo. O Velho Testamento, ele cumpriu o seu papel. Ele cumpre o seu papel nas nossas vidas. Em nos apresentar a lei, o povo de Israel, o domínio de Deus sobre esse povo, de que é um povo eleito, mas ao mesmo tempo a plenitude de Deus estava para acontecer na vida daquele povo. Aqui eu chamo a atenção de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. É assim com Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Querido, o tempo de Deus, o kairós de Deus, ninguém vai se furtar a ele. Ele não vai passar despercebido para ninguém. Então, ou seja, o tempo de Deus se realizou na vida do povo judeu, no povo de Israel. E que tempo é esse? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o tempo determinado. Então, essa plenitude do tempo demonstra de que Deus está no controle de tudo. De que tudo está no controle de Deus. De que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Não vai acontecer nada debaixo do sol que não seja de acordo com a vontade de Deus e no tempo de Deus. Então, essa plenitude se manifestou aqui. Então, essa plenitude, ela demonstra de que Cristo era o fim da lei. O fim da lei em qual sentido? Lembra que eu falei que o fim da lei era a santidade? Ou seja, o fim da lei é Jesus Cristo. E essa lei agora, ela se apresenta na característica de agora da graça. Se antes todos estavam condenados em função do pecado, agora Cristo nos apresenta a liberdade. Cristo nos apresenta a condição de vivermos um tempo novo em Deus. Ou seja, em Cristo, querido, nós recebemos agora a adoção de filhos. Por que a adoção de filhos, querido? Porque se antes menino e servo era a mesma coisa, agora, debaixo da graça,
nós recebemos a adoção verdadeira de filhos. A escravidão já não nos pertence mais. Você consegue entender isso? Ou seja, agora o seu papel agora... E olha, querido, que tem gente ainda que costuma falar assim, né? Ah, não, nós somos enxertados na videira. Aí tem gente que fala assim, nós somos bastardos. Não, querido. Não tem essa de bastardo, não. Ah, o povo eleito é o povo de Israel. Não. Eleito é aquele que está debaixo da graça de Deus. Então, ou seja, todo aquele que é filho de Deus, de acordo com o que diz Evangelho de João, capítulo 1, aquele que receber, aquele que crê, receber, será chamado filhos de Deus. Então nós somos filhos originais, legítimos do nosso Deus Altíssimo. Por quê? Porque nós estamos nos propondo a viver debaixo da graça. E a graça, ela não condena, ela liberta. Então você precisa entender isso. Então a promessa nos torna livres. Livres em Cristo Jesus. Todo aquele que encontra Cristo, querido, ele é liberto. Ele é livre. Você já encontrou Cristo? Cristo já te libertou da escravidão do pecado? Se não te encontrou, querido, você precisa se encontrar com Ele. Então essa plenitude do tempo, ela se realizou em Cristo Jesus. Amém? Olha, esse versículo 6 e 7, ele encerra com uma expressão muito forte do apóstolo Paulo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ah, Paizinho. Ah, meu Pai querido. Ou seja, no tempo da graça, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que promove em nós o sentimento de adoração, de louvor, de gratidão, ao ponto de nós entendermos, querido, de que, meu Pai, o que seríamos de nós sem a Tua presença? Ah, meu Pai, o que seríamos de nós sem a Tua graça, sem Teu amor, sem a Tua misericórdia? Ele fala, Abba, Pai. Você já amanheceu o seu dia e já falou, Abba, Pai? Ah, Pai, como eu sou grato ao Senhor. Ah, meu Pai, como eu sou grato ao Senhor pela Tua palavra. Ah, como eu sou grato ao Senhor pelo cuidado, pela proteção, pela provisão do Senhor sobre a minha vida. O apóstolo Paulo fala isso. Assim que já não é mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. A Bíblia, cara, querida, é clara em dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você acha que o que está reservado a você são essas coisas do mundo, mundana? Não, querido, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é desta terra. As coisas de Deus não se apegam às coisas do mundo. Se você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, querido, significa que a você está reservado um lugar especial na glória de Deus, no reino celestial. Significa, querido, que nós vamos poder nos assentarmos à mesa com o rei. Por quê? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Continuando, querido, nós vamos ler agora no versículo 8 ao 12, onde o apóstolo Paulo chama a atenção do povo de Gálatas da importância deles não voltarem à lei, não se apegarem às questões das obras. Tiago fala assim, olha, a fé sem obra, ela é morta, mas essa obra, querido, é no sentido de praticidade da fé. E não invertido em que você pega a obra e sobrepõe a fé. Não. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem uma vida prática, ela é morta. Então nós precisamos ter uma fé vivida, vivificada. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Cristo nos vivifica. Ele nos renova. Ele nos traz novidade de vida todos os dias. Ele restaura a nossa perspectiva de vida, porque
Sobre a graça tem o amor, sobre a graça tem o perdão, sobre a graça tem o arrependimento, sobre a graça não tem o julgamento, a condenação. Então nós sempre estamos vivendo em novidade de vida, sempre precisamos estar em novidade de vida. A partir do versículo 8 vai dizer assim, olha, mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Ele está falando antes da pregação do evangelho ao povo de Gálatas. Aí no versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de nós quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos, clamo, peço, que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Olha, querido, essa segunda parte, ela vai nos entender, então, que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do povo de Gálatas, da região da Galácia, a não voltar aos rudimentos fracos da lei. Fracos em qual sentido, querido? Pela incapacidade que ela tinha de levar a santidade, a graça de Deus. A lei era boa, a gente não pode desvirtuar isso. Mas ela era fraca nesse sentido, porque ela era incapaz em si mesma. Porque a aliança, ela era baseada em sangue humano, em sangue animal, em ação humana, em sacerdócio humano. Mas a graça, ela estava baseada na aliança superior. Numa aliança, querido, santa, sem pecado. Ou seja, de forma que definitiva. Enquanto no Velho Testamento todos os anos tínhamos, né? Ou eles tinham que ofertar os seus sacrifícios, o nosso já foi feito na cruz do Calvário. De forma definitiva, está consumado. Então, querido, ele fala isso, olha, os rudimentos da lei, aos princípios elementares. Imagina você, querido, você nasceu, começou a crescer, começou a aprender a ler e escrever, você começa a aprender o beabá, as primeiras letras, os rudimentos elementares. E aí, então, você cresce, você se torna adulto, você amadurece, você recebe o evangelho, mas aí agora você quer voltar lá atrás, desvalorizando todo o ensinamento, toda a aprendizagem de vida e da ação de Cristo sobre a sua vida. Ou seja, o apóstolo Paulo chama a atenção a isso. Você não só conhece a Deus, olha o versículo 9. Conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus. Ou seja, você busca conhecer a Deus, mas Deus já te conhece, desde o ventre da sua mãe. Ou seja, mas você abre mão da promessa de Deus, da graça de Deus, e agora quer voltar a servir? Não servir como filho, como amigo, mas como escravo? Ou seja, o apóstolo Paulo fala isso. No versículo 10, ele fala, guardais dias e meses e tempos e anos. Ou seja, está voltando à lei. Ou seja, assim como os judeus guardavam a lei dia a dia, mas sem mais a referência da graça, mas se apegado à lei, à escravidão, na obrigação de fazer e de cumprir. Mas eles faziam da boca para fora. Eles faziam por hábito, por costume, por tradição, mas não atingiu o objetivo da lei, que era a santidade. Ou seja, versículo 11, receio de que vós haja eu trabalhado em vão. Paulo manifestando, olha, eu preguei para vocês, eu te ensinei para vocês. O que eu preguei para vocês não tem mais valor? Rogo-vos que sejais como eu. Ou seja, eu já fui judeu. Eu já tive apegado à lei. Mas também eu
sou como vós, nenhum mal me fizeste. Ou seja, olha, eu estou sendo duro com vocês, mas é porque é preciso. Para vocês entenderem de que é preciso continuar nessa caminhada, na graça, com o Espírito Santo de Deus. A lei, querido, ela não é suficiente para salvar, pois nada se compara ao poder justificador de Cristo Jesus para com as nossas vidas. E a palavra de Deus fala assim que o justo viverá pela fé. O justo, ontem eu falei isso, né, na live do pastor Gerson, um comentário. As pessoas trazem esses aspectos de justiça humana. A honestidade, eu sou bom caráter, eu não falo mal, eu não falo mentira. Não, querido. Esse justo aqui não é porque eu tenho atitudes ou pensamentos bons. Não é por isso não. É porque eu recebi Cristo como meu único e suficiente Salvador. E é Ele que me justificou. É Ele que se fez maldito na cruz do Calvário por mim e por você. Então, a justiça de Deus, então, ela se faz presente em nossas vidas. Segunda carta de Pedro 2, versículo 22, tem um texto, ele é forte, que representa bem isso que o apóstolo Paulo está falando. Diz assim, olha, o cachorro volta ao que vomitou, e o porco é lavado apenas para voltar e revolver-se de novo na lama. Isso é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para a prática do pecado. Ou seja, o cachorro volta ao que vomitou e o porco, mesmo que foi lavado, ele volta a se revolver na lama. Apóstolo Paulo está... É isso que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando agora de viver na graça para querer voltar a viver na lei, debaixo de obras, debaixo de condenação? Sabendo que vocês são incapazes de cumprir a lei? Vocês estão abrindo mão da graça de Deus? Então ele fala isso. Queridos, olha, é muito forte. Às vezes, imagina o sentimento de Paulo. Então, esse texto, ele considera isso. Continua, querido, a partir do versículo 16. Esse zelo judaico, ou judaizante, de guardar dias, meses, tempos e anos, práticas, estava então afastando aquele povo, fazendo com que eles abandonassem a graça de Deus. E isso entristeceu o coração do apóstolo Paulo. Como também às vezes entristece o nosso, querido. Eu sei, você aí que é pastor, que exerce seu ministério, que ensina, que caminha junto, que ajuda. Às vezes esse sentimento nos pegam. Porque você caminha com pessoas, ensina pessoas, orienta a pessoa, dá conselho para as pessoas, mas às vezes elas abrem mão do ensinamento de Cristo. Não do seu ensinamento, não do meu ensinamento, mas da graça de Deus. E aí depois você vê essas pessoas voltando a velhas práticas. Muitas delas, às vezes, até zombando daquilo que ensinou e daquilo que viveu. Isso traz uma tristeza. Querido, a palavra de Deus fala assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, se até o Espírito Santo entristece com o seu pecado, por que aquela pessoa que está com você toda não entristeceria, não ficaria triste? É o apóstolo Paulo aqui. Ou seja, nós somos capazes de fazer isso às vezes, de entristecer as pessoas e o Espírito Santo de Deus. Cuidado. Porque a tristeza, o apóstolo Paulo, ele está manifestando isso. Olha, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com vocês. Porque eu ainda estou na graça, mas vocês estão abrindo mão dela. Então a minha tristeza, ela não é porque eu deixei de alcançar meu objetivo, não é. É o caminho que você escolheu e que você está escolhendo. Então, essa franqueza, ela vai se explicar no versículo 16, olha. Versículo 13, né? A partir do versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne.
E não rejeitasse nem desprezasse isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis? Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Tem gente que se escandaliza com a gente quando a gente apresenta a verdade para elas, querido. Apóstolo Paulo estava falando isso para eles. Apóstolo Paulo chega a dizer que, no versículo 15, né? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os olhos e vos daria. Ou seja, o quanto que ele sacrificou. E o quanto ele ainda estaria disposto a sacrificar por aquele povo, para que eles entendessem de que o caminho que ele estava escolhendo era um caminho errado. E ainda ele toca, falei assim, olha, no meu tempo de debilidade, no meu tempo de enfermidade, no meu tempo que doía o espinho na carne e ainda dói, eu me sacrifiquei por vocês. Eu me dispus a caminhar com vocês. Mas agora vocês estão virando as costas. Não para mim, mas para o Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho da graça. Olha, não se preocupe comigo, porque se eu precisar fazer alguma coisa, eu ainda faço, mas vocês não. Olha, querido, muito forte isso. Fiz minha casa o vosso inimigo dizendo a verdade. Quantas pessoas, querido, acham que nós viramos inimigos dela porque nós apresentamos para ela a verdade? Eu, a cada dia mais, querido, e ultimamente isso tem me falado muito no meu coração, nós precisamos nos apegar à verdade. Querido, quanto dói a gente ver pessoas que deveriam defender a verdade. Elas se encaminham para a mentira, para benefício próprio. E ainda acreditam ainda de que está fazendo bem às pessoas. Então, querido, o apóstolo Paulo chama, ele fala isso claramente para essas pessoas. Olha no versículo 17, vai continuar, né? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. Olha, ele está falando dos judaizantes, dos judeus, né? Que estavam... aqui, esse texto aqui, tem um termo, um conceito teológico que você precisa entender. Aqui está falando de proselitismo. Ao invés de muitos irem lá no mundo, cumprir o que a palavra diz de pregar para os perdidos, para as dracmas perdidas, para aqueles que não conhecem o evangelho, tem pessoas preocupadas em pescar no aquário, no pesca e pague. Querido, o nosso papel é ganhar pessoas que estão perdidas no mundo e não convencer outras que estão no caminho, desvirtuando de certas práticas bíblicas e doutrinárias. Não é esse o nosso fim, o nosso papel. Então, ou seja, às vezes, o versículo 18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ou seja, não importa onde você esteja com as pessoas, ou de que lado você... Não, faça o bem para elas, o tempo todo. Meus filhinhos, olha o apóstolo Paulo particularizando em meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Tá vendo aí que o apóstolo Paulo fala assim, olha, estou sendo duro, vocês não estão conseguindo olhar nos meus olhos e perceber o sentimento, a dor que eu estou sentindo. Mas, se eu tivesse essa oportunidade de falar pessoalmente com você e para você, querido, ele fala isso, né? Bem quisera estar convosco. Ou seja, já esteve antes. Então, o apóstolo Paulo fala isso. Então, essa franqueza do apóstolo Paulo, ela é forte. E ele estava até disposto a sacrificar novamente por eles. Então, nós precisamos estar atentos a isso. A partir do versículo 21, querido, ao 31, nós vamos estar lendo aqui para
para estar encerrando, o apóstolo Paulo volta à relação que ele iniciou, o capítulo 4, da relação entre o menino e o servo. E aqui ele aprofunda essa questão. Ou seja, quando ele aprofunda essa questão, ele traz para nós vários ensinamentos, e você precisa ficar atento a eles. Primeiro eu vou ler o texto, depois a gente vai entrar no contexto, tudo bem? No ensinamento. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Não é isso? Eu estou completando aquela informação. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, ou seja, por símbolo, por tipicidade, o que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, preste atenção, esses 2 são os 2 concertos. Concertos é o que, querida? Aliança. Um do Monte Sinai, gerando filhos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Preste atenção, querido. O apóstolo Paulo, então, faz essa analogia entre os 2 filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Isaque, filho de Sara, filha da livre. Ismael, filho da Agar, escrava. Isaque, filho da promessa. Ismael, filho da relação natural de Abraão com Agar. Um livre, o outro escravo. Enquanto menino, era o mesmo que o servo. Olha lá o versículo 1 novamente. Mas à medida que alcançou a maturidade, a plenitude de Deus, ou seja, à medida que a lei foi cumprida em Cristo, agora o filho livre, ele alcança a graça. Ele herda a herança do pai. Antes ele era dono, mas não tinha domínio sobre ela. Agora ele faz parte. Ele participa. Então, esse texto ele vai trazer isso. Nós não somos filhos de Agar, mas de Sara. Você precisa entender isso. Eu vou ler um trechinho aqui de um texto que eu escrevi. Diz assim, olha, Paulo reforçara que somos filhos da promessa e não da natureza da carne. Paulo nos provoca a responsabilidade individual de cada um, querido, sobre as nossas escolhas. Você quer ser filho ou você quer voltar a ser escravo? Voltar a ser servo. A lei, querida, mesmo sendo boa, com o tempo ela afastou o homem de Deus. Não porque a lei era má, mas porque o homem perdeu referência em virtude do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Então, como há como cumpri-la? A graça nos aproxima de Deus. A graça nos aproximou de Deus. A lei tinha um véu. A graça rasgou o véu. Quereis estar sob a lei? É a pergunta que o apóstolo Paulo fez para o povo de Galo.
Vai querer continuar sobre a lei? Ou vai querer continuar a ser livre na graça? O filho da promessa, querido, ele nos trouxe uma herança. Uma herança boa, perfeita, agradável, que é o nosso Cristo Jesus. Muitos de nós fazem isso hoje, querido. Abrimos mão da graça para voltar a viver na carne. Abrimos mão da fé para viver na carne. Quais são as suas escolhas? Seguir o propósito de Deus para a sua vida, que é a graça, não é nem a plenitude do tempo, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Olha, entende isso aí, querido. O desejo dele é esse. Nós precisamos entender. Viver pela fé ou viver na carne? Somos filhos da liberdade. Somos filhos da promessa. Então, nós precisamos entender isso. A nossa luta, querida, ela não terminou ainda. Por quê? Porque nós estamos aqui, vivendo a carne. Mas há uma promessa sobre as nossas vidas de nós vivermos na glória. E nós estamos aqui, na verdade, vivendo um processo de aprendizagem de como adorar e louvar a Deus, porque isso vai ser pleno na glória. Então aqui cabe renunciar às coisas do mundo. O mundo, querido, nos persegue todo dia. Diz a palavra que Satanás está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar. Então, querido, sempre vai ser assim, sempre vai continuar sendo assim, até o porvir. Então nós precisamos viver a expressão Maranata na sua plenitude. Hosana, ora vem Senhor Jesus, todos os dias, para que nós venhamos viver essa graça, querida, aqui, no nosso dia a dia, manifestando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, todos os dias. Gênesis 21, versos 10 e 12, versículos 10 e 12, ela vai falar sobre essa promessa, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, porque nós somos filhos da promessa. Então nós precisamos viver isso. Não bastasse a graça da salvação, querido, eu disse isso aqui, não bastasse a graça, ainda nós nos tornamos herdeiros. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo reforça isso. Eu vou ler com você, Romanos 8:17. Vou ler um texto com você, Romanos 8:17. Romanos 8, versículo 17. Diz assim, olha: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, hoje existe a perseguição, hoje existe o julgamento, a condenação sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus, a Assembleia dos Santos. Existe, sempre vai existir, até o dia que Cristo nos buscar. Mas assim como está nos reservado hoje o sofrimento em nome de Jesus Cristo, também estará nos reservado a glória com Ele. Então que nós possamos entender, querido, que esse ensinamento do apóstolo Paulo, ele nos exorta, nos chama a atenção, olha, viva na graça, viva pela fé. Não se apegue à lei, à condenação, ao julgamento, aos sacrifícios de tolos, em que as pessoas fazem um monte de coisa achando que está agradando a Deus, mas esquece de manifestar aqui no seu íntimo. A palavra diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A lei, ela foi apresentada para o povo judeu como o caminho da santidade.
Eles não entenderam isso. A santidade é Cristo. A graça é Cristo. A plenitude de Deus se cumpriu na vida deles. E a plenitude de Deus vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, querido, viva essa verdade. Em Cristo. Olha, ontem o pastor Jefferson, ele usou essa expressão em Cristo. Há uns 2 meses atrás, eu estava conversando com meu irmão Reinaldo e nós estávamos falando sobre isso. E desde então, minha mente está trabalhando e brevemente eu vou trazer uma ministração. Essa expressão, em Cristo. Você vai ver o quanto é forte viver em Cristo. Amém? Então, querido, que amanhã esse estudo vai continuar. Sábado, domingo vai fechar. E a importância disso é cumprir o que Tiago diz. Não sede só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, que nós venhamos viver, querido, esse princípio da graça sobre as nossas vidas. Que nós venhamos entender, querido, que nós não podemos mais retroceder. Nós não podemos voltar. Porque a nós, querido, nos cabe prosseguir, caminhar. Não importa as circunstâncias, vamos continuar caminhando para o alvo. Olhando para o autor e consumador da fé. Vai vir dores, vai vir choros, vai vir frustrações, decepções, momentos difíceis, momentos de perdas, momentos em hora que o coração dói. Mas vamos prosseguir para o alvo. Cristo. Em Cristo. Amém? Vamos orar. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, querido, pela graça, pelo amor dele. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, querido, já é definitiva sobre a minha e sobre a sua vida. Não esqueça da comunhão com o corpo de Cristo. Deus é bom? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, te agradecemos, ó Deus, pela referência do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A tua palavra diz, meu Pai, na carta de Pedro, que nós precisamos seguir os teus passos. Nos ensina a seguir verdadeiramente os teus passos, agindo com amor, com compaixão, com a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nos ensina, Deus, a agir todos os dias, a corrigir os nossos atos, meu Pai. Pai, nos ensina, meu Pai, a perdoar. Pai, nos dá, meu Deus, um coração contrito, quebrantado, Pai, para que possamos arrepender todos os dias, meu Pai, porque somos falhos, somos errantes. Mas em Cristo temos condições de chegar aos céus. Deus abençoe você que acompanhou essa live de hoje. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua vida. Eu ministro sobre a sua vida, querido, que o fruto das suas mãos seja próspero. O fruto do seu trabalho seja próspero. Mas sabendo, querido, que tudo está no controle de Deus. Que todas as coisas estão no controle do nosso Deus Altíssimo. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai. Nos abençoe neste dia. Seja conosco. Nos dê um bom fim de semana, meu Pai. Primeiramente na tua presença. Pai, que nós possamos manifestar o amor do Senhor, meu Pai, na nossa casa, na nossa família. Que nós possamos exercer, meu Pai, a justiça do Senhor no nosso trabalho. E aonde o Senhor colocar as plantas dos nossos pés. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. E até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.